Sejam muito bem-vindas a mais um programa Desvendando a Candidíase. E hoje eu vou responder as principais perguntas que vocês me fizeram na Semana Livre da Candidíase, incluindo esta aqui. Eu sigo as dicas de especialistas em nutrição para a candidíase e mesmo assim não consigo me curar. Por que será? Então, se você quer saber a resposta para esta pergunta e mais algumas outras que vocês me enviaram na Semana Livre da Candidíase, quem sabe até uma delas foi você que enviou, então fica aqui até o final. Lembrando que você também pode estar mandando aí a sua dúvida, pode mandar a sua pergunta aqui nos comentários, tá? Tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook, no YouTube, que eu respondo também. Tá? Dentro do nosso tempo aqui, eu conseguindo, respondo tudo. Se eu não conseguir, eu trago numa próxima live, eu trago num próximo vídeo para falar com vocês, porque aqui eu não deixo ninguém sem resposta, tá? Eu tô aqui para te ensinar o caminho para acabar de vez com a candidíase. E se esse assunto te interessa, se você lembrou de alguém, né, vamos ajudar mais mulheres a acabar com a candidíase de uma vez por todas. Então, compartilhe aí com uma amiga, né? Curte também para o Instagram, aqui para o YouTube, conseguirem distribuir para mais pessoas esse conteúdo, que é super importante para a saúde feminina, para a saúde das mulheres. E a gente sabe, né? Quem sofre com candidíase sabe que muitas vezes a gente tem até vergonha de falar e sofre sozinha, né? Então, vamos espalhar isso aqui para mais mulheres, para todas saberem, entenderem o que precisa ser feito para acabar de uma vez por todas com esta praga chamada candidíase. E para começar, né, a nossa dúvida de hoje, as nossas dúvidas, né, de hoje, para começar, isso aqui, essa foi uma pergunta que me enviaram agora, né, na última Semana Livre da Candidíase, que é: por que, Roberta, que mesmo eu seguindo as dicas de quem é especialista em nutrição contra a candidíase, eu não consigo me curar? Vamos lá, então. Primeiro, né, dicas, pelo que a pessoa falou aqui, ela não está seguindo um método corretamente, um passo a passo certinho, tá? Pelo que a pessoa colocou aqui, são dicas. Ela está seguindo dicas de um especialista em nutrição específica aí para candidíase. Dicas, gente, nesse caso aqui da candidíase, não é simplesmente uma dica para emagrecer, uma dica para secar a barriga. Isso é um tratamento. Para você acabar com a candidíase de verdade, você tem que fazer um tratamento. É uma doença que requer um tratamento. E tratamentos não são feitos com dicas. Dicas podem te ajudar a segurar um pouquinho a situação por mais um tempo, podem te ajudar a amenizar algum sintoma por um tempo, mas dicas soltas não vão acabar com o problema de vez, não vão conseguir acabar com a candidíase de verdade. Por quê? Porque só cortar alguma coisa, deixar de consumir algum alimento, por exemplo, ou alguns tipos de alimento, não vai acabar com a candidíase. Você, dependendo de como está o desequilíbrio no seu corpo, da quantidade de fungo cândida que está aí no seu corpo, você pode até cortando alguns alimentos, deixando de ingerir alguns tipos de alimentos, você consegue sim dar uma amenizada nesse crescimento aí do fungo. Você vai estar dando menos comida para o fungo, mas isso vai dar uma amenizada por um tempo. Porém, o fungo se adapta e ele vai conseguir começar a utilizar outros alimentos, né, que estão ali mais disponíveis para ele. E também tem outra coisa. Você só cortar, vai tirando um monte de coisa, você vai acabar e não colocar nada no lugar, tá? Vai tirando e não colocar nada no lugar, não substitui da maneira correta, da maneira adequada. Você ainda pode ficar com carências nutricionais, ficar desnutrida e
quando a gente tem carência nutricional, está desnutrido, não está entregando para o nosso organismo tudo que ele precisa em relação aos nutrientes, vitaminas, minerais, né, e outras coisas também ali, de proteínas, tá? A nossa imunidade vai ficar mais enfraquecida, porque não vai ter matéria-prima para o seu corpo produzir células de defesa, não vai ter matéria-prima para o seu corpo produzir as substâncias da imunidade, os anticorpos e outras substâncias ali que são necessárias para a sua imunidade funcionar bem. Então, isso aí pode estar até te prejudicando. Por um lado, você vai estar dando menos comida para o fungo, por outro lado, você está enfraquecendo a sua imunidade, que é o que vai combater esse excesso de fungos, tá? E mesmo que esse fungo fique mais fraco, mesmo que o fungo cândida fique um pouco mais fraco, o sistema imune não vai dar conta de acabar com isso. Em algum momento ele vai, mesmo fraco, conseguir crescer porque a sua imunidade não está dando conta. Sem contar que essas carências nutricionais, não só em relação à imunidade, vão estar influenciando aí no seu corpo, né? Podendo deixar a imunidade mais enfraquecida. Mas carências nutricionais podem desencadear outros problemas, tá? Podem desencadear outras doenças também. E às vezes nem é uma mega doença, mas carências nutricionais podem aí enfraquecer suas unhas, enfraquecer seu cabelo, deixar a pele sem viço, né? Te deixar aí com flacidez muscular. Tem muita coisa que pode estar acontecendo que às vezes não é exatamente uma doença, às vezes é uma coisa estética, mas que atrapalha bem a gente, né? É claro, influencia a nossa autoestima, né? A gente é mulher, né, gente? Meu Deus, tem muita coisa que às vezes a gente falando assim para uma outra pessoa, é porque meu cabelo tá caindo tanto, não tô aguentando mais, a pessoa às vezes nem liga muito, né, gente? Imagina, meu marido é careca, não tá nem aí. E continua lindo do mesmo jeito. Mas imagina a gente com o cabelo todo falhado, todo caído, todo fraco, a unha quebrando. A gente vai ficando mal com isso, né? A autoestima vai lá no pé. E as carências nutricionais também, né? Além dessas questões estéticas, podem estar levando a outras coisas, desencadeando outras doenças, tá? E também, gente, falei aqui da questão de tirar, mas tem a questão de incluir. Você vê uma dica que, por exemplo, o orégano é bom, vai ter efeito antifúngico, você começa a incluir orégano na sua alimentação. Aí outra dica, é que o óleo de coco também tem efeito antifúngico, vai ajudar a enfraquecer o fungo cândida, vai me ajudar no combate à candidíase? Sim, vai ajudar. Aí você inclui o óleo de coco, né? Um chá de gengibre pode ajudar a minha imunidade a se fortalecer? Sim, pode. Então, vou tomar um chá de gengibre. E você vai acrescentando essas coisas, sim, elas vão te ajudar, vão ajudar o seu organismo, né? Mas são complementos, tá? Essas coisas, esses chás, alguns suplementos, algumas coisas assim, são complementos, excelentes complementos, mas complementos. Se você não faz o básico que precisa ser feito em relação à sua alimentação da maneira correta, esses complementos não vão valer de muita coisa não, tá? E também eu tenho que lembrar aqui para vocês que principalmente, tá? Principalmente, a gente precisa aprender para acabar com a candidíase de verdade. Não é simplesmente uma listinha assim, eu posso comer essa coisa e não posso comer aquilo. Mas você precisa aprender como o seu corpo está reagindo. Você precisa aprender a entender os sinais que o seu corpo está te dando para quê? Você precisa aprender os sinais que o seu corpo está te dando para você entender se o tratamento está funcionando mesmo, se o fungo está morrendo, se o que você está sentindo, piorou meus sintomas, por que piorou? É porque não está funcionando? É porque alguma coisa que eu estou comendo está alimentando o fungo? O sintoma piorou porque o fungo morreu numa quantidade muito grande, aí está me dando uma reação de eliminação de toxinas, de fungos. É sinal de que o tratamento está dando certo? Então, se você não entende o que o seu corpo está te falando, o que o seu corpo está te mostrando, você não consegue saber se está funcionando, você não consegue saber se precisa ajustar alguma coisa. E também é através da resposta do seu corpo, desses sinais que o seu corpo está te mostrando, que você vai saber a hora certa
de mudar de fase de tratamento, porque, por exemplo, o que você precisa fazer para eliminar o excesso de fungo, para fortalecer a sua imunidade, é diferente do que você precisa fazer depois para manter isso aí. É diferente do que você precisa fazer para voltar a consumir algum alimento que precisou ficar de fora por um tempo. E tudo isso depende da observação correta dos sinais, observação e interpretação correta dos sinais que o seu corpo está te dando. Então, isso é muito importante, tá? É isso que vai ditar o tempo do tratamento. É isso que vai ditar a duração de cada etapa do tratamento. Se você pode mudar, se não pode, como mudar, se está funcionando, tá? E isso você fazendo sozinha, só com dicas, é bem difícil. Ah, é impossível, Roberta? Gente, nada é impossível nessa vida, tá? Impossível não é, mas é mais difícil. É bem difícil você fazer isso sozinha, sem ter um profissional ali do seu lado, te acompanhando, te ajudando a entender o que está acontecendo ali. Então, assim, com dicas, isso realmente é bem difícil de se fazer sozinho, tá? Essa questão de entender o que o seu corpo está falando, né? O que o seu corpo está te mostrando ali em relação ao tratamento da candidíase. Tudo bem? E também, né, para fazer ajustes. O seu corpo vai estar te mostrando o que está acontecendo, às vezes é necessário fazer algum ajuste. Às vezes você está sentindo algumas coisas que simplesmente não é porque o fungo piorou, não é porque a candidíase piorou, não é porque o fungo aumentou de quantidade, não é porque sua imunidade está muito baixa. Às vezes, simplesmente, é uma hipoglicemia que você consegue ajustar mudando aí a quantidade do seu alimento, a quantidade da sua refeição, ajustando os horários da refeição. Então, tem essas coisas também, tá? Esse entendimento do que o seu corpo está te falando, esse entendimento do que o seu corpo está te mostrando que está acontecendo, ele é super importante para você saber exatamente o que fazer, quando fazer e ajustes necessários também no seu tratamento para acabar com a candidíase de uma vez por todas, tá? Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso, tá? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, que eu explico um pouco mais, mas basicamente é isso, tá? Às vezes a gente está seguindo as dicas que a gente vê, as dicas que a gente aprende, que são dicas ótimas, que são coisas muito importantes de serem feitas para acabar com a candidíase de verdade, que se não fizer aquilo não vai dar certo, não vai conseguir. Porém, seguir essas dicas não necessariamente vai te levar à cura da candidíase. Não é difícil, simplesmente com muitas dicas soltas, mesmo que sejam dicas de especialistas em candidíase, mesmo que sejam dicas muito preciosas, dicas que vão te ajudar de verdade, que são muito necessárias para serem feitas no tratamento da candidíase. Sim, você pode seguir essas dicas, mas pode ser sim que você não vai conseguir realmente acabar de verdade com a candidíase. Ameniza? Sim, em muitos casos você vai conseguir amenizar, mas aquele reequilíbrio que a gente precisa de verdade para acabar com o excesso do fungo cândida e ter a nossa vida de volta sem candidíase, sem nada, né, e manter esse equilíbrio é bem difícil se a gente não tiver um acompanhamento correto, adequado, para ajudar a fazer ajustes, para ajudar a entender o que está acontecendo no corpo. Tá? Outra dúvida que chegou aqui para mim, e que isso é bem recorrente, tá? Muitas pessoas já me perguntaram coisas parecidas, que é o seguinte: minha candidíase vem em maior quantidade pela manhã. Por que será? Primeiro, né? Duas coisas que eu tenho para falar aqui para vocês. O que você está considerando aqui, né? A pessoa que perguntou isso aqui, provavelmente está considerando
que o corrimento é a candidíase, tá? Tá usando aí como um sinônimo, o corrimento é a candidíase. Gente, a candidíase não se resume ao corrimento esbranquiçado, talvez levemente esverdeado, com aquele aspecto de gruminhos de leite talhado, que não tem um cheiro muito forte, nem nada, e que às vezes piora no período menstrual, e que às vezes piora quando tem relação, tá? Isso aí é um dos sintomas da candidíase, um sintoma vaginal, porque a candidíase é o quê? A candidíase é o excesso do fungo cândida dentro do nosso organismo. E não se resume ao canal vaginal. O excesso do fungo cândida, antes dele se manifestar ali no canal vaginal, ele já aconteceu no intestino. O fungo cândida está espalhado pelo nosso corpo normalmente, tá? Na nossa microbiota normal, natural, faz parte da gente. E quando acontece esse desequilíbrio que eu estava falando para vocês antes, aí esse fungo cresce muito mais do que o normal e começa a dar problema, liberar toxinas, liberar um monte de substâncias, causar problemas aí, vários sintomas no nosso corpo, mas não é só vaginal. Mas o que a gente mais se incomoda, né? O que faz a gente normalmente procurar um tratamento para a candidíase são os sintomas vaginais, né? Corrimento, coceira, ardência, dor na relação, vermelhidão, inchaço, tá? Tudo isso normalmente é o que faz a gente procurar um tratamento para candidíase, mas a candidíase não se resume aos sintomas vaginais. A candidíase vai estar dando sintoma em outras partes do corpo como um todo. Você pode sim ter ali inchaço abdominal, excesso de gases, você pode ter diarreia, você pode ter constipação, pode ter problemas digestivos, azia, queimação, refluxo, aquela sensação de alimento parado no estômago, você pode ter distúrbios na sua pele, tá? Você pode ter caspa, seborreia, eczema, coceirinhas assim na pele como um todo, às vezes até uma coceira generalizada. Tá? Você pode até desenvolver doenças autoimunes devido ao excesso do fungo cândida aí no seu corpo. Então tem muita coisa acontecendo aí pelo excesso do fungo cândida. Mas essa questão aqui, né, da minha candidíase vem em maior quantidade pela manhã, por que será? Então, estou entendendo aqui que o que a pessoa está falando, que é a candidíase, ela está se referindo ao corrimento, tá? Isso às vezes acontece, tem muita gente que usa como um sinônimo, tá? Então, o corrimento é apenas um dos sintomas da candidíase, tá? E por que que pode acontecer do corrimento vir mais pela manhã, piorar, né, pela manhã, vir em maior quantidade? Simplesmente não é porque ao longo da noite o fungo cresceu demais e começou a produzir substâncias demais e aumentou ali a candidíase. Não, pensa comigo aqui. Mesmo que o fungo esteja na mesma quantidade, né, produzindo a mesma quantidade de substâncias, o corrimento ali, ele é uma mistura, né, do que o fungo produz e irrita com o que o corpo está produzindo para tentar combater aquele fungo, né? Mistura ali o muco da própria mucosa vaginal com o que o corpo está tentando usar como defesa, com substâncias do fungo, e aquela mistura de tudo vai virar esse corrimento, tá? Isso está acontecendo direto, está acontecendo ao longo do dia, ao longo da noite, está acontecendo direto. E o que acontece? A gente vai dormir, deitou, estamos lá de dia, tá normal, em pezinha, corrimento vai descendo aos pouquinhos, é produzido e desce, é produzido e desce, é produzido e desce. De noite, você deitou, tá ali deitadinho dormindo. O corrimento é produzido e fica ali, é produzido e fica ali, é produzido e fica ali, acumulando durante 7, 8, 9 horas que a gente está ali deitadinho dormindo. O que vai acontecer quando a gente levantar de manhã? Fiquei de pé, levantei. A gravidade vai fazer aquele corrimento que foi se acumulando durante essas horas, quietinho ali no nosso canal vaginal, aquilo vai descer. Então vai vir aquela quantidade maior do corrimento que se acumulou ao longo da noite. Não que ele tenha sido produzido em maior quantidade, mas ele foi produzido na mesma quantidade, mas se acumulou ali pelo próprio efeito, né, do nosso corpo estar deitado, tá? Então, por isso, pode acontecer de você achar, né, que a candidíase piorou, né, que vem essa maior quantidade aí da candidíase, e nesse caso
a pessoa usou como um sinônimo, né, o corrimento para candidíase, tá? Então, pode acontecer de você perceber uma maior quantidade de corrimento pela manhã por causa disso, tá? Outra coisa que pode acontecer também é você perceber uma maior quantidade de corrimento depois de uma relação sexual, por exemplo, porque a mucosa fazendo a sua defesa mesmo, né? O papel da mucosa é produzir muco, que é um tipo de defesa do nosso corpo. Então, tá tendo ali aquele atrito, a mucosa quer proteger aquela região que já está sensibilizada, então aumenta a produção de muco e pode acontecer também esse aumento, tá? Outra coisa também, gente, outra pergunta que me enviaram é a seguinte: a candidíase causa inchaço, né? Outras variações assim, tenho inchaço vaginal, é por causa da candidíase? Sim, pode acontecer, tá? E por que acontece esse inchaço vaginal? Acontece o seguinte, né? Quando o nosso corpo, em qualquer parte, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma outra coisa, primeiro, para vocês entenderem o que está acontecendo ali na região vaginal, na vulva, na vagina, para dar esse inchaço local, tá? Por exemplo, se você machucou o dedo, tá com a unha encravada. Você tá com a unha encravada, tirou a cutícula, foi lá tirar a cutícula, machucou um pouquinho. Não fica aquela região ali vermelha, quente, inchada por um tempo, porque você lesionou, porque você machucou? Então, a mesma coisa vai acontecer lá no canal vaginal. E por que acontece isso? Porque é uma reação inflamatória que está acontecendo. É o seu corpo, é a sua imunidade cuidando daquela região. A sua imunidade, seu sistema imune, está querendo combater o fungo cândida. Por quê? O fungo está ali naquela região vaginal, numa quantidade bem grande, produzindo um monte de substâncias tóxicas, um monte de enzimas, um monte de coisa irritativa para o nosso corpo. Então, o sistema imune liga o alerta, é ativado e vai ali para aquele local, vai mandar muitas células de defesa, vai mandar muitas substâncias ali para aquele local para combater esse agente estranho, combater essa agressão, para tentar parar isso de alguma maneira. E quando isso acontece, para nossa imunidade, né, fazer esse papel aí mais intensamente, acontece uma reação inflamatória, tá? Que é essa atividade da imunidade contra o que está causando, né, aquela irritação que está causando aquele distúrbio no local. No caso desse é o fungo, tá? Então a imunidade vai lá combater o fungo. E para conseguir até mesmo caber tanta célula, né, para conseguir ter espaço para a imunidade trabalhar, vai acontecer um acúmulo de sangue ali naquela região. Um acúmulo de sangue e líquidos em geral, tá? Linfa também, que é onde ficam muitas células de defesa circulam ali também pelos nossos vasos linfáticos, né? Não é exatamente pelo sangue, mas aí vai ter um acúmulo das duas coisas. E isso, basicamente, são líquidos, né? Tanto o sangue quanto a linfa são líquidos. Então, vai ter aquele acúmulo ali no local. Por quê? Porque vai estar indo mais células de defesa, vão começar a liberar mais substâncias ali, então vai causar esse inchaço. Quando a gente se machuca, né? Como eu falei, o exemplo da unha. Você machucou aqui a unha, encravou a unha. Não fica mais inchado ali, né? Não fica vermelho, dolorido, porque é uma inflamação que está acontecendo ali, uma reação inflamatória que está acontecendo localmente e está tendo um acúmulo ali de líquidos que está contendo as células, né, do sistema imune para cuidar daquilo. É a mesma coisa na região vaginal. Por isso, sim, a candidíase, né, o excesso do fungo cândido ali na região vaginal pode sim causar inchaço, inclusive é muito comum causar inchaço, né? Inchaço, vermelhidão, se sentir quente também a região. Então, esses sintomas, né, que incomodam bastante a gente, não são devidos só às substâncias irritativas que o próprio fungo produz e libera ali localmente. Também são devido à ação do próprio sistema imune para combater esse excesso de fungos ali nesse local. Tudo bem?
Então, lembrando, gente, se está fazendo sentido para vocês, se você lembrou de alguma amiga, manda, compartilha, deixa seu like, tá? Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas também, tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook e no YouTube. Pode mandar pergunta também relacionada a essas que eu falei ou não, tá? Pode ser o que você estiver querendo saber, a dúvida que você tiver a respeito da candidíase, do tratamento da candidíase, tá? Sintomas, o que você quiser, pode estar mandando, tá? Gente, outra coisa aqui que é muito, muito recorrente essa pergunta, vocês me mandam sempre aparece, tá Semana Livre da Candidíase, sempre aparece nos meus conteúdos, sempre aparece no direct, que é o seguinte: é verdade que doce aumenta o corrimento? Ai, gente, infelizmente tá? Para as formiguinhas aí de plantão que amam aquele docinho, aquela sobremesa incrível, maravilhosa, deliciosa. Sim, tá? O doce vai aumentar o corrimento, não só o corrimento, tá? Mas vai aumentar todos os sintomas da candidíase. Por quê? Porque o doce vai alimentar o fungo cândida. O fungo vai utilizar muito fácil o açúcar que está ali no doce. Dependendo do doce que for, né? Tem ali aquela farinha de trigo refinadinha, né? Tem muita coisa ali dentro daquele doce que vai estar alimentando o fungo, né? Principalmente o açúcar, tá? E também, lembrando, todo alimento que vai alimentar o fungo, não só o açúcar, porque não é só o açúcar que alimenta o fungo, tá? Não é só doce que alimenta o fungo cândida. Então, todo alimento que vai alimentar o fungo cândida, ele vai piorar os sintomas, vai aumentar o corrimento, né? No caso dessa pergunta aqui, especificamente sobre o corrimento, vai aumentar, né? Então, não é só doce, tá? Sim, são os principais, são os doces, o açúcar, principalmente, todo tipo de açúcar, tá, gente? Então, o açúcar, o fungo vai fermentar muito fácil, vai se alimentar muito fácil, vai crescer muito. Tudo que vai fazer o fungo crescer muito vai piorar os sintomas. Vai ter uma quantidade maior de fungo ali, produzindo mais substâncias, trazendo mais sintomas, tá? Então, olha, os doces, né, vão piorar todos os sintomas da candidíase aqui, incluindo o corrimento, tá? Leite e derivados. Leite, iogurte, inclusive o iogurte natural, mesmo aquele sem açúcar, também vai estar piorando os sintomas da candidíase, tá? Leite, queijo, massas em geral também, tá? Massas, pães, bolos, biscoitos, tudo isso também vai estar piorando os sintomas da candidíase, porque vai alimentar muito o fungo cândida, tá? Então, você pode ter, sim, o aumento do corrimento, o aumento da coceira, o aumento da ardência, aumento de sintomas digestivos, como azia, como queimação. Você pode sentir muito sintomas de fermentação, que são o excesso de gases, né? Tanto na forma de arrotos, quanto na forma de gases mesmo, sabe? Soltar muito pum? Sim, também pode ser por causa disso. Você pode sentir também aquela barriga inchada, parece que deu aquele excesso de gases, mas tá preso ali, né? Não tá conseguindo eliminar nem por cima, nem por baixo, tá ali aquele excesso de gases preso ali, incomodando, né? Doendo mesmo a sua barriga, né? Pode acontecer, sim, tá bom? Né? E lembrando que tem alguns alimentos saudáveis que também podem fazer o fungo crescer mais, né? Podem estar alimentando muito o fungo, porque ele consegue fermentar, né? Os fungos conseguem fermentar muito fácil muitos tipos de alimento, né? Por exemplo, as frutas cítricas aí, né? Laranja, limão, mexerica, ele vai conseguir fermentar, ele vai conseguir usar isso muito fácil, tá? Uva, gente, uva é muito fácil para o fungo fermentar. Como que é feito o vinho? Né? O vinho não é um fermentado, não é? Então, os fungos vão usar também, muito fácil. A uva, por exemplo, aí você pode ter um aumento de sintomas, principalmente esses sintomas aí de
excesso de gases, né, de acúmulo de gases, e também, consequentemente, você vai ter uma quantidade maior de fungos, pode aumentar todos os sintomas relacionados ao excesso do fungo cândida no seu corpo, né, como o corrimento, a coceira, a ardência, né, tudo isso, tá bom? Então, sim, o doce aumenta o corrimento, tá? Lembrando que a candidíase não se resume a corrimento, não se resume aos sintomas vaginais, tudo bem? Deixa eu ver aqui que chegou, pergunta aqui no Instagram. Cadê Kênia? Existe algum remédio diário que podemos tomar para ficar livre dessa coisa horrível? Kênia, tem alguns antifúngicos naturais, porque aqui, é claro, gente, eu sou farmacêutica, tá? Mas eu não tô aqui para ficar falando para vocês de tratamento de remédio que você vai comprar ali na farmácia. Por quê? Porque os remédios que a gente vai comprar ali na farmácia, se você ficar usando direto, você vai trazer muito mais malefícios para o seu corpo do que benefícios. Sem contar que isso não vai acabar com a candidíase. Você consegue acabar com o excesso do fungo cândida, mas enquanto você não cuidar do ambiente do seu corpo e esse ambiente continuar favorável para o fungo crescer, lembrando que o fungo não vai embora do nosso corpo para sempre, ele faz parte da gente, a gente tem que controlar o ambiente para ele não conseguir crescer demais, tá? Então, um remédio que vai acabar com o excesso do fungo sem cuidar do todo, sem cuidar do ambiente ali da base, não vai resolver o seu problema, tá? Então, aqui, voltando, né? Não é de remédio de farmácia que nós estamos falando aqui, mas você pode tomar alguns complementos, sabe? Usar algum complemento natural, algum fitoterápico, algum chá. Tem algumas coisas que você pode usar diariamente que aos poucos vão ajudar o seu corpo a diminuir a quantidade de fungos, tá? Mas é claro, isso sozinho não resolve o problema. Como eu falei, são complementos, vão ajudar a enfraquecer o fungo dia a dia, mas você tem que cuidar da base, tá? Você tem que fortalecer a sua imunidade, você tem que cuidar da sua alimentação para não estar alimentando fungo, porque não adianta nada também você tomar alguma coisa todos os dias que vai dando uma enfraquecida no fungo, e ao mesmo tempo você está dando um monte de comida para ele comer. Ele enfraquece um pouquinho, cresce um monte, enfraquece um pouquinho, cresce um monte, tá bom? Então, assim, tem algumas coisas que podem ser tomadas, por exemplo, um óleo de orégano pode te ajudar, você tomar diariamente, pode usar aí por um mês, 2, 3 meses, né? Não vai ter problema, tá? Você pode usar assim, que vai ajudar a enfraquecer esse fungo dia a dia. Você pode tomar até o próprio chá do orégano, pode te ajudar com isso também, tá bom? Tem algumas coisinhas que você pode tomar diariamente, mas lembrando, né? Isso não vai te deixar livre da candidíase, tá? São só complementos. Vão ajudar a sua terapia nutricional a fazer um efeito mais rápido, tá bom? Kênia, então não podemos comer nada? Como assim, Kênia? Olha, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Não vou conseguir nem contar nos meus dedos tanto de coisa que eu vou falar para vocês aqui, que vocês podem comer à vontade, tranquilamente, que não vai estar alimentando mais o fungo do que o seu corpo. Você vai estar cuidando muito bem do seu corpo, tá bom? A gente está muito acostumado a hábitos, né? São hábitos, gente. A gente está acostumado a comer pão no café da manhã. O café da manhã da gente o quê? Pão com queijo e leite, com Toddy, com chocolatado. Aí a gente vai lanchar biscoito, bolinho, pãozinho, bisnaguinha. A gente vai almoçar macarrão, bife parmegiana, aquele monte de queijo, né? Aí a gente bota ali no mesmo prato arroz, macarrão, polenta, feijão, farinha, aquele monte de coisa assim. A gente vai lanchar lá no lanche da tarde, o que é de novo? Pão, bolo, biscoito, leite, iogurte. E a gente vai jantar uma sopa de macarrão. Gente, são hábitos, tá? Mas olha, vai na feira. Vai na feira e olha aquela infinidade de coisas lindas, incríveis e deliciosas que tem lá. Vou dar um exemplinho aqui para vocês. Fazer um tour em um dia inteiro aqui para vocês. Vamos lá, hein? Para ver se para vocês verem como assim, né? Não pode comer mais nada. Olha o tanto de coisa que eu vou falar aqui para vocês. Por exemplo, café da manhã. Vamos lá, vamos comer
ovo mexido, uma xícara de café, vou comer meio mamão com chia e aveia. Olha que café da manhã incrível. Ah, não, mas é meio pouco, eu vou fazer atividade física logo na sequência. Não, então eu vou comer um pedaço de mandioca cozida com manteiga. Olha, que monte de coisa nesse café da manhã, hein? No meu lanche da manhã, eu vou comer abacate com coco ralado. Já ficou interessante. Ah, não, não gosto de abacate, Roberto. Não, eu vou comer então manga e pêssego. Olha só, uma manga inteira, tá? Não é só um pedacinho, não. Vou comer uma manga inteira. Aí no meu almoço, eu vou comer batata com frango, salada de rúcula, manga e abacate, com cebola, tomate e azeite. Olha só, gente, tô até me perdendo no meio de tanta coisa. Aí eu vou lanchar de tarde, eu vou lanchar banana com canela e óleo de coco. Ai, mas eu tô com muita fome, eu vou comer 3 bananas, ótimo, pode comer, tá? E na hora de jantar, tá frio, né? Então, na hora da janta, já que tá frio, eu vou tomar um caldo de abóbora com carne desfiada e couve picadinha ali no meio. Olha quanta coisa diferente eu falei aqui para vocês. E tudo isso você vai estar comendo e você não vai estar, você vai estar alimentando o seu corpo, você não vai estar alimentando o fungo cândida, tá? Olha quanta coisa incrível, deliciosa. Imagina você comendo isso aqui ao longo de um dia. Você não vai ficar bem alimentada? Ou você vai ficar com fome? Você acha que você vai passar fome comendo isso? Você acha que é pouca coisa isso que eu falei? Que sobrou pouca coisa para você comer? Isso é coisa de um dia. Isso é só um exemplinho que eu dei aqui para vocês. Gente, é muita coisa. Tem muito mais coisa que você pode comer para enfrentar o fungo cândida, para fortalecer o seu corpo, para enfraquecer esse fungo, essa praga aí, que quando cresce demais, atrapalha demais a vida da gente. É muito mais coisa que a gente pode do que coisa que a gente não vai poder temporariamente também, né? Não quer dizer que, ai, não posso comer leite, tomar leite nunca mais, não posso comer queijo nunca mais. Não é assim não, gente. Depois que você venceu essa batalha aí, trouxe equilíbrio de volta para o corpo, acabou com esse excesso do fungo cândida, ah, posso tomar? Se eu tomar um copo de leite hoje, vai voltar a candidíase toda? Não, claro que não, gente. Uma vez que você trouxe de volta equilíbrio para o seu corpo, não é qualquer coisinha que vai desequilibrar, não, tá? Você sabendo manter isso direitinho, não vai voltar a candidíase assim, ah, não. É claro, não dá para voltar exatamente com tudo do jeito que era antes, né? Mas você vai poder comer um queijo, vai poder ir na sua festinha aí, né? Vai lá na festa de casamento, vai poder comer normalmente, à vontade, tá? É muita coisa, gente, é muita coisa que sobra pra gente comer. É muito mesmo. É só porque a gente não tá muito acostumada a prestar atenção nessas outras coisas, tá bom? Daniela, carboidratos naturais, como batata e mandioca, por virarem açúcar, pioram os sintomas? Daniela, não, tá? Esses carboidratos naturais, a gente chama de carboidratos complexos, eles não vão ter uma liberação muito rápida de açúcar aí no nosso corpo, né? Eles não vão dar um pico muito grande, então eles vão liberando de uma maneira que o nosso próprio corpo vai conseguindo utilizar. Se dá um pico muito grande, se você come, por exemplo, um pãozinho e liberou aquela quantidade gigante de açúcar no seu sangue, de açúcar no seu corpo todo, o fungo consegue usar aquilo muito rápido, muito mais rápido do que o nosso próprio corpo, tá? Então, se está liberando aos poucos, o corpo consegue ir utilizando aquilo ali sem deixar uma quantidade tão grande assim para o fungo usar. E é claro, gente, mesmo que o fungo consiga usar um pouquinho disso, você está fortalecendo o seu corpo. Você não está basicamente alimentando o fungo, você não está entregando para ele o alimento que ele mais gosta, o alimento que ele usa mais fácil. E esses outros, né, mesmo esses carboidratos que você citou aí, batata doce, mandioca, eles também vão ter fibras, tá? Eles têm uma quantidade de água maior ali neles. Então, tem vitaminas, tem minerais, tem muita coisa que está ali dentro que vai estar ajudando o seu corpo a funcionar melhor. Não vai estar simplesmente dando um pico de energia aí no seu organismo, que o fungo vai usar aquilo ali muito antes do que o seu próprio organismo. O seu organismo tem uma certa capacidade de utilizar essa energia,
tá? Então, sendo a quantidade normal, sendo um pouco, sendo a quantidade normal, sendo um pico gigante, ele vai conseguir utilizar até uma certa quantidade. Então, se está liberando de uma maneira mais contínua, de uma maneira sem dar um excesso muito grande, sem dar um pico, o corpo está utilizando aquilo, tá? E vai, de alguma maneira, sobrando menos para o fungo utilizar, tá bom? Então, sim, e não tem jeito, a gente precisa, nosso corpo precisa de carboidratos, precisa para funcionar bem, tá bom? Não dá para se acabar com tudo, principalmente nesse caso da candidíase, tá bom? A gente precisa de energia para o nosso corpo combater o fungo cândida. Então, gente, o que eu trouxe para vocês aqui foram perguntas que normalmente chegam para mim, tá? E são bem recorrentes sobre a candidíase, que vocês me fazem sempre. Tem outras que eu vou trazer para vocês aqui outras vezes, em outras lives, em outros vídeos, tá bom? Porque eu não queria chegar aqui para vocês simplesmente e responder, por exemplo, a candidíase causa inchaço? Sim, causa. Tá, mas por quê? Eu gosto de trazer as informações para vocês entenderem o que está acontecendo no seu corpo. Quando a gente entende o que está acontecendo, é muito mais fácil da gente entender também o que é preciso ser feito para acabar com esse problema. Nós somos mulheres adultas, inteligentes, independentes, maravilhosas, e a gente quer entender como as coisas acontecem. O nosso cérebro funciona melhor, foca melhor, faz a gente manter uma decisão melhor por mais tempo, mais focada, quando a gente está entendendo o que a gente está fazendo, o porquê de estarmos fazendo. Então, por isso, eu sempre trago aqui para vocês o porquê das coisas, tá? Senão, era muito fácil eu chegar aqui, a candidíase causa inchaço? Sim, causa. É verdade que doce aumenta o corrimento? Sim, é verdade. Mas por quê, né? Então, se vocês entendem por que essas coisas acontecem, é muito mais fácil de vocês fazerem o que é preciso para isso não acontecer também, tá bom? Então, gente, meus amores, olha, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, tá? Se alguém tiver mais alguma perguntinha aí, ainda temos uns 5 minutinhos aqui, dá para eu responder. A Liângela, linda, minha aluna. Estou amando o método, super indico, cada dia estou bem melhor. Ai, Aliângela, você que é incrível, tá? Faz tudo direitinho, faz tudo muito bem. Gente, minhas meninas são o máximo. Eu amo mesmo minhas meninas. Elas são muito lindas, gente. Obrigada, Aliângela, obrigada. Então, gente, vocês viram, né? Não é nenhum sacrifício assim. Olha quanta coisa incrível, maravilhosa, deliciosa que está aí disponível, que Deus colocou na natureza para gente, para cuidar do nosso corpo, para cuidar da nossa saúde, para a gente funcionar maravilhosamente bem, em perfeita harmonia de tudo dentro do nosso corpo. E quando tudo está funcionando bem, tudo está em harmonia, tudo está equilibrado, o fungo cândida não consegue crescer. Ele foi feito, ele apareceu aí, né, na nossa vida, no nosso microbiota, por um motivo. Ele não apareceu aí para crescer demais e causar problema. Ele está ali na nossa microbiota para outras coisas, tá? Para estimular o nosso sistema imune, ajudar de alguma forma o nosso corpo a entender o ambiente. Ele só não pode crescer demais, né? A gente fazendo tudo direitinho, mantendo esse equilíbrio, usando o que Deus colocou na natureza aí pra gente, é claro que a gente vai conseguir, vai deixar esse fungo quietinho ali do jeito que deve ser, tá? E não ter mais essa coisa de candidíase nem nada, tá bom, meus amores? Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no direct, pode colocar aqui nos comentários, tá? Se inscreve aqui no Instagram, curte no Facebook. Aqui, quem tá no Instagram... Gente, aqui no Instagram você... Aqui no Instagram você curte, né, gente? Até esqueci como que é o nome do que a gente faz aqui no Instagram, tá bom?
mas se inscreve aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, acompanha os conteúdos, tá? Manda aí para alguém que você sabe que precisa disso, ou você às vezes não sabe, porque normalmente ninguém sai comentando por aí que tem candidíase e está precisando tratar e não está conseguindo, né? Mas manda no grupo de mães, manda aí no grupo da família, que de alguma maneira essa mensagem vai chegar a quem precisa, vai chegar a todas as mulheres que estão precisando disso, que estão precisando, no mínimo, ter esperança de que candidíase tem jeito sim, que a gente consegue sim acabar com a candidíase de verdade, tá? De uma maneira mais fácil, mais simples, muito mais saudável do que a gente imagina, né? Não é se entupindo de remédio ali da farmácia que a gente vai acabar com isso, não, tá bom? Então, meus amores, minhas lindas, olha, um grandíssimo beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.